Olá, turma! Hoje, na nossa aula de arte, nós iremos trabalhar a arte em um novo momento, ou seja, iremos ver o tema arte cinética. A arte cinética, ela é um tipo de arte que ela vai aparecer depois da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os artistas passaram a criar ainda mais liberdade. Eles pesquisaram diferentes tipos de material e buscaram outras maneiras de expressar suas ideias, experimentando cada vez mais novos conceitos. Além de Paris, Nova York também se tornou um grande centro artístico, onde muitos artistas europeus escolheram morar. Em São Paulo, criou-se o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chabrian, ou MASP, em 1947, que é este bem aqui. Este museu, ele guarda as obras mais importantes brasileiras e também estrangeiras que vieram para cá ser expostas. Ele é muito visitado atualmente, principalmente como referência de cultura no Brasil. O primeiro artista que nós iremos estudar será Alexander Calder, onde ele dizia que a arte gostaria de sair da parede, ou seja, a arte ela não deveria ficar apenas parada, estática em uma pintura, e sim mostrar movimento, mostrar ação, mostrar que realmente a arte é emoção. O artista Alexander Calder fez pequenas esculturas de personagens e objetos circenses e utilizou arame, madeira, pano, fios, papel, papelão, couro, corda, tubos de borracha, cortiça, botões, estrés, limpadores de cachimbo e tampas de garrafa. Ele nasceu em 1898 em Lawton, nos Estados Unidos. Desde criança, Calder teve incentivo para desenvolver atividades artísticas, pois seu pai era escultor e sua mãe pintora. Eles construíram um ateliê para o filho, onde ele criava os próprios brinquedos. Foi isso que o incentivou, turma, a criar a arte e mostrar que a arte não era apenas uma forma parada, não era estática, e sim movimento. Calder se formou em engenharia e trabalhou alguns anos nessa área. Em 1923, começou a estudar desenho em Nova York, o que abriu caminho para toda uma vida voltada ao mundo da criação e da arte. Sua grande capacidade de inovação na escultura rendeu prêmios e reconhecimento. Alexander Calder faleceu em 1976 em Nova York, nos Estados Unidos. Muito bem. Além disso, ele também fez muitos outros tipos de objetos que se movimentavam, que nós iremos estudar agora, chamado de arte cinética, dos brinquedos às esculturas. Para Calder, os móveis eram esculturas harmoniosas, leves, equilibradas e com movimento. O que são móveis? Sabem aqueles pequenos objetos que os pais costumam colocar nos berços dos bebês, para os bebês ficarem olhando, que vão se movimentando, alguns até cantam uma musiquinha, são móveis. É muito conhecido, principalmente na parte infantil, pois os pais colocam para os filhos. Dificilmente as pessoas conheciam como arte, porém, Alexander Calder fez o móvel ser uma forma de arte, não só para crianças, como para adultos. Ele mostrou que nós, desde criança, já olhamos e adoramos a arte. Nós já admiramos a arte, só que não sabemos. Essa maneira de fazer a arte ficou conhecida como arte cinética, isto é, a arte composta de obras que se movimentam. Então não esqueçam, turma, a arte cinética é aquela arte que se movimenta. Calder criou grandes esculturas inspiradas em seus móveis para serem colocados em lugares públicos e admiradas por muitas pessoas. Nós temos aqui duas obras de Calder. Essa primeira obra, ela é um móvel de Calder e a segunda obra é conhecida como Dragão Voador. Calder esteve 3 vezes no Brasil. Sua última viagem ao país foi em 1960, quando conheceu o carnaval brasileiro e se apaixonou pelo samba. Esse ritmo musical influenciou o trabalho do artista na série Chocalhos, fase que criou objetos sonoros. Vamos agora ver um outro artista que criou outra forma de arte. Nós já vimos arte cinética, que é a arte que tem um movimento. Vamos agora olhar op art. Victor Vasarely, a pintura também se move.
Por volta de 1950, o artista húngaro Victor Vasarely criou uma maneira de pintar que chamou de op art. O nome vem da expressão inglesa optical art, que significa arte óptica. Em inglês, Vasarely consegue dar movimento apenas mudando a direção das linhas brancas ou mudando o tamanho e cores das figuras. Ou seja, não era necessário que ele criasse um movimento real, e sim apenas fizesse uma ilusão ótica, fizesse com que nós imaginássemos que aquela figura, que aquela pintura estivesse se movendo. Então, a arte cinética é aquela arte que realmente possui um movimento. O op art é uma pintura que nós imaginamos que tem movimento devido à mudança ou das linhas, ou da direção, ou de cores, ou das figuras, dos tamanhos das figuras. Nós temos aqui duas obras de Victor Vasarely. A primeira obra é chamada de Biandan. É uma obra em que ele muda as linhas de lugar, apenas a direção das linhas, e dá uma noção de que ele está se movimentando. A segunda obra é chamada de Bioctans, onde ele vai mudar tanto as cores, alternando entre cinza, branco, preto, vermelho, e também o tamanho das figuras. Isso dá uma noção de profundidade e dá uma noção de que a própria figura está se movimentando. Observação importante, turma. Vasarely fazia cuidadosamente os projetos de suas pinturas em papel quadriculado. Ele primeiro fazia a conta para saber se realmente daria certo aquela união de cores e formas. Ele nasceu em 1908 em Pécs, na Hungria, e ficou conhecido como um dos principais representantes da op art. Para criar suas peças, o artista fazia longos estudos matemáticos e ainda realizava experiências científicas. Só assim ele conseguia obter os efeitos de movimento, cores, formas e vibração que desejava. Em 1976, suas obras foram expostas em um museu que ele mesmo criou em Aix-en-Provence, na França. Vasarely morreu em 1997 em Aix-en-Provence. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de arte de hoje. Façam as atividades pedidas e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.